Boa noite a todos e eu quero agradecer essa oportunidade que o IAB proporciona, né? mais uma etapa nessa caminhada pelo Museu das Águas. Então, quero agradecer a todos que estão aqui e quero fazer esse agradecimento em nome daquela pessoa que está dando a vida para essa proposta, para esse projeto, que é a nossa querida Zorávia Bettiol. Então, o que eu quero fazer hoje aqui é tentar dar um pouco a noção do que é, por que está acontecendo isso aí, o que nós estamos querendo, o que nós estamos propondo e o em relação a que nós estamos precisando do apoio da comunidade toda. Então, vou ver se eu consigo mexer nesse negocinho aqui. Então, aqui é. Vou fazer o seguinte. Tá. Então, a primeira coisa, né? Para que serve? É estranho esse negócio, né? Museu das Águas. A gente tem museu histórico disso, daquilo, museu de artes, museu antropológico. Agora, Museu das Águas dá a impressão que a gente vai ter talvez uma coleção de copos ou de garrafas de água para expor, né? Então é meio complicado isso aí. E eu imagino que esses cidadãos aí devem ficar pensando com mais estranheza ainda o que seria um Museu das Águas, para que serve um Museu das Águas. Então, tem duas coisas aí, dois conceitos, o conceito do museu e o conceito de águas. E esse museu, ele não aparece do nada, ele não surge por um mero sonho assim, de fazer um museu diferente. Ele está perfeitamente inserido dentro de um processo muito amplo, muito sério, muito profundo, que vem acontecendo nesse país, nesse estado, mas que tem acontecido em outros países também, que é relativo à questão das águas, do que a gente chama o problema das águas, o estresse hídrico, alguma coisa assim, que para a maioria das pessoas é alguma coisa um pouco assim nebulosa, né? A gente naufraga nesses conceitos aí, a gente não sobrenada, né? A gente é levado pela correnteza das informações, enfim. E não é muito simples explicar. Então eu vou ter que dar noções muito rápidas sobre isso, que nós temos os outros dois colegas que vão definir mais adiante outras coisas. Bom, para que serve o Museu das Águas? A gente começa a pensar assim que no nosso mundo já não é uma situação, não é uma preocupação tão fora do contexto geral a questão da crise hídrica, da crise do estresse hídrico. Basta nós lembrarmos que no mundo, aí considerando globalmente, né, nós temos uma situação como esse Mar de Aral aí, que nos últimos 20, 30 anos reduziu em 2/3 ou mais a sua superfície líquida. Por quê? Porque evaporou, porque o mundo mudou? Não. Acontece isso porque essa água foi retirada, a água dos rios que abastecem esse mar, né? Não a dele, a dos rios que chegam, são 2 rios que dão ali, e o resto, como ele evapora, ele não tem uma saída para o oceano, essas águas foram retiradas intensivamente para a agricultura. E que aconteceu isso aí. Então, isso aí, quer dizer, existe um problema da água, né? Agora, esse problema, a gente identifica ele localizado, né? Localizado. O nosso planeta continua, o planeta azul, o planeta das águas, que devia até se chamar água em vez de terra. Agora, aí fica uma questão que é muito colocada. A água vai acabar. Vejam o que seria de Porto Alegre se nós não tivéssemos o Guaíba. Não sei se vocês estão vendo daí, mas vejam, se não tivesse água, não existiria a cidade aqui, né? Não existiria Porto Alegre nesse sítio, porque as cidades existem em função da água disponível. Bom, a água vai acabar, então a gente fica bem preocupado, até porque muitas vezes é dito isso. Muitas vezes há certas noções um pouco confusas, um pouco ambíguas. A água vai acabar? Vai acabar?
Não, calma, né? A água do planeta não vai acabar. A água, no total, no planeta, como uma unidade planetária, essa água não acaba, ela não diminui, ela é a mesma, mas ela tem mais ou menos, conforme a região, conforme a época do ano, isso sim, há variações de escassez e às vezes de excesso, como nós tivemos há pouco tempo aqui, né? Há pouco tempo em Santa Catarina, e, enfim, em muitas partes do mundo. Agora, qual é o problema da água? Então, primeiro, esse é o problema da água. O que é a falta da em quantidade. Muita gente, num determinado lugar, usando a mesma fonte, usando a mesma água, a mesma quantidade de água. A gente não precisa pensar só em pessoas, como acontece na Índia, aí, nesse caso, é uma fotografia da Índia. A gente pode pensar em indústrias, em cidades, em agricultura, retirando água. A gente pode pensar em outras situações de a mesma água, numa determinada zona, cidade, região, e os usos aumentando cada vez mais. Isso é uma situação. Esse é o problema só? Não. Esse é o outro lado do problema da água. A questão da qualidade. Às vezes tem água. Nós temos um Guaíba imenso aqui, mas tudo aquilo que se fazia lá em 1920, 1930, nesse Guaíba, muitas dessas coisas são prejudicadas por outras. A que prejudica mais o lançamento in natura de todo o esgoto da cidade. Aí perdemos as praias. A captação de água, o tratamento dessa água ficou mais difícil. A pesca ficou mais difícil. Então, também falta. Não é falta em quantidade, falta em qualidade. Agora, isso tudo com os usos aumentando. Eu não estou nem preocupado de identificar quais. É importante que se saiba que são muitos e muitos os usos da água. Tanto de retirada, quanto de despejo, quanto de uso, uma hidrelétrica que não retira nem despeja, mas interrompe, modifica o fluxo do rio, né? E tudo isso para quê? Para que a gente possa viver em sociedade como nas sociedades que nós historicamente construímos. Bom, então, isso aqui se desenvolveria, e nós tivemos oficinas sobre isso na equipe, na comissão do museu, oficinas lá na Casa do Oráculo, que duraram dias, porque isso está resumidíssimo. Água bem limitada. Não está acabando, mas ela é limitada. E limitada tanto globalmente como limitada em regiões. E às vezes falta em uma região, às vezes tem excesso. Com distribuição variável, então tem essa, uma substância dinâmica, né? E junto com os usos múltiplos cada vez maiores, mais diferenciados, crescentes, que são simultâneos, né? Um corpo d'água usado para N atividades, para N coisas, competitivos, porque se o mesmo corpo d'água em local muito próximo é usado por muitas coisas ao mesmo tempo, e cada vez mais, obviamente que a competição. A competição é até conflito, e até guerra. Israel tem interesse, por exemplo, nas colinas de Golã, porque lá são as nascentes do Rio Jordão. Né? Então, conflitantes, competitivos e conflitantes, simultâneos, competitivos e conflitantes. O que gera aquela situação que é a palavra fundamental quando a gente pensa no cuidado das águas: escassez. Escassez, como nós vimos naquela primeira figura lá, de quantidade, quando uma mesma quantidade de água começa a ser exaurida, né, por muitos usos, e escassez de qualidade, quando, embora a quantidade continue a mesma, vários usos passam a não ser possíveis, aqueles usos mais nobres, aqueles usos, especialmente do abastecimento humano, da desertação dos animais, para muitos usos agrícolas, não podem ser possíveis, mas porque a qualidade degradou, porque há despejos de indústrias, porque há despejos nossos, das cidades, das populações urbanas, porque há despejo de certo tipo de retorno da agricultura, enfim, por diversos motivos, há uma escassez de qualidade também. E muitas vezes as duas juntas. Né? Bom, o que acontece? Então, essa crise da água, o estresse hídrico, ele se manifesta fundamentalmente como um fenômeno regional ou local. Né? E
a soma desses fenômenos regionais e locais dá a crise global das águas do nosso tempo. Vamos resolver o problema das águas, né? Então, aí a mitologia acho que nos ajuda, né, a pensar que está na hora, né? E vamos resolver então da melhor maneira, da maneira mais amigável possível, embora seja uma questão muito séria. O que é então? O que é resolver? O que é recuperar, cuidar, economizar, usar bem, compartilhar? Pode-se achar muitas outras palavras do vocabulário usual, comum, mas que vai acabar, o conjunto dessas palavras, dessas atitudes, vai acabar desembocando em uma coisa: governo mais sociedade fazendo gestão dos recursos hídricos. Então, esse palavrório técnico aqui significa isso: cuidar, usar bem, compartilhar, economizar, enfim. É isso aí que é a gestão, e que tem que ser, fundamentalmente, tem que ser uma obrigação governamental, é um dever público, está na nossa Constituição, está na Constituição Estadual, está nas nossas leis. Eu não vou entrar aqui, não cabe hoje a questão da legislação. Nós temos uma boa legislação no Brasil, das mais adiantadas do mundo. Nós temos no Estado uma legislação que foi pioneira no país, na sua forma de organizar a gestão. Então, gestão dos recursos hídricos, ou seja, o cuidado com as águas, que não é meramente um cuidado assim afetivo, que pode ser também, não é meramente um cuidado espontâneo, né, instintivo, não, tem que ser alguma coisa muito bem organizada para poder ter eficácia e eficiência. Então, sistema de gestão de recursos hídricos. Também não vou dizer hoje aqui, falar sobre os comitês de bacia, sobre os vários organismos de gestão, mas nós temos aí, então, coloquei, por exemplo, siglas dos comitês de bacia, que o Rio Grande do Sul foi pioneiro, em reuniões. Só para dar uma ideia, no Rio Grande do Sul nós temos 25 bacias, São Paulo e o Rio Grande do Sul são os dois únicos estados que todo o território está organizado por bacias hidrográficas, bacias administrativas, respeitando as bacias naturais das águas. E são 20, e que tem todos os 25 comitês instalados, assim como São Paulo. Só, os outros estados estão fazendo. Nós temos mais de 100 comitês no Brasil, cento e tantos comitês. Temos aqui, inclusive, um presidente do comitê mais antigo do Brasil, o Arvo Kaiser, que está aí, presidente do Comitê Sinos, né? O comitê vovô de todos os comitês brasileiros. E, então, muita gente envolvida, muitas entidades, porque a participação nesses comitês é através de representação de entidades. E, do lado governamental, também. Mas há todo um aparato técnico-administrativo que eu não vou detalhar porque não dá tempo. Então, é só para dar uma ideia geral, assim, que isso aí envolve muita coisa, inclusive trabalho técnico, inclusive trabalho de campo, inclusive participação da comunidade junto às águas, em N projetos, N operações que estão sendo feitas no Rio Grande do Sul, em vários outros estados, que já estão aplicando alguns instrumentos de gestão. Agora, nós, no Rio Grande do Sul, nós ficamos atrasados com relação a isso. Isso é uma queixa, isso é um problema que se levanta cada vez que a gente fala em sistema de gestão de recursos hídricos. Os diversos governos, desde que a lei estadual de 94 foi sancionada, que criamos o sistema, muita coisa foi ficando para trás. E hoje em dia a sociedade é mais atuante nos comitês do que o governo. Isso aí poderia ser talvez uma tentativa de mostrar a situação do nosso sistema estadual de recursos hídricos, né? Na jangada da medusa aí, todo mundo meio apavorado, né? Esperando que aconteça alguma coisa, tentando fazer alguma coisa para se salvar e para retomar uma caminhada, né, de... Bom, então, vamos ver.